Bora lá, pessoal, bora ler essa questão aqui. Os comentários a respeito do nascimento do cinema nos fins do século passado e seu prodigioso desenvolvimento nos primórdios do nosso exageram o caráter da novidade. Sociólogos e psicólogos falam de necessidades novas, por eles suscitadas, e estetas procuram configurá-lo em termos de arte intrinsecamente diferente das outras. Na realidade, um mínimo de reflexão é suficiente para indicar que, do ponto de vista sociólogo, a revolução do cinema constituiu apenas em modificar as condições de produção do entretenimento, né? No mundo em que a revolução industrial, pelo menos nos países mais adiantados, já tem introduzido a fabricação em série e em larga escala dos bens materiais de consumo. Continuava artesanal a produção das diversões da arte popular e do folclore. O cinema significou a extensão da revolução industrial ao entretenimento, isto é, a fabricação em massas dos bens espirituais de consumo. No fragmento, apresenta-se um ponto de vista a respeito das interpretações sobre a origem do cinema. Para o autor do texto, essa forma de arte atualizava no plano do entretenimento que já havia ocorrido na produção e no consumo. Então não atualizava, né? Mas vamos deixar, né? A produção revolucionando a tradição artística. Vamos deixar isso aqui em off. Tinha caráter revolucionário do ponto de vista estético, mas ficava aquém das inovações. Não, ele estava inserido nessa inovação também, mas no ponto de vista da autora, né, ou do autor, não sei especificamente, é do autor, acho, ele sentia que isso, como é que ele diz aqui? Ele sentia que isso, inovação já para no plano do trabalho e do consumo, mas não tinha um caráter revolucionário, sabe? Né? Porque ele fala aqui, no mundo que a Revolução Industrial, ele diz que é uma extensão dessa Revolução Industrial, né? Então tinha um caráter revolucionário do ponto de vista estético, mas não ficava aquém das inovações. Isso tá errado. Perdão, gente, minha cabeça confundindo. O que tá errado não é esse caráter revolucionário se estende, né? Porque ele diz que é uma extensão da Revolução Industrial, mas não é que não ficava aquém da inovação. Era inovação, mas no ponto de vista dele, né, era inovação de uma fábrica de massa, né? De uma fábrica do quê? De um bem, de produto, assim, que essa Revolução Industrial estava propondo, ou tinha já feito, né? Se constituiu como um fenômeno não original e não inovador, como a Rafael vai falar. Era inovador, sim. Suscitava novas experiências psíquicas sociais, daí seu caráter radicalmente inovador do ponto de vista estético e o surgimento de uma nova linguagem. Eu acho que assim, não é que trazia isso psíquico, ele dizia assim, na realidade o mínimo de reflexão é suficiente para indicar que do ponto de vista sociólogo, a revolução do cinema consistiu apenas em modificar as condições de produção de entretenimento. Ou seja, é uma inovação, mas uma inovação que não modificou muito, que não trouxe muita reflexão no ponto de vista do autor, porque ele disse que apenas em modificar as condições de produção de entretenimento. Então houve esse caráter, né, esse característica de acordo com o autor, certo? Então, isso aqui também está errado. Era no nascedouro uma arte estética e radicalmente nova que predispunha o público às novas necessidades de trabalho e consumo. Não é que isso predispunha o público às novas necessidades, é que essa arte acabou sendo produto dessa nova revolução industrial, né? Dessa extensão de revolução industrial. Ou seja, é um entretenimento que ele foi usado como produto para a fabricação, né? Isto é, a fabricação em massa dos bens espirituais de consumo. Ou seja, uma arte que foi um produto dessa produção em massa. Vamos assim dizer, né? É isso que ele está querendo dizer. Porque ele diz assim, ele até fala, na realidade, né, que já li, mas no mundo em que a revolução industrial, que pelo menos nos países mais adiantados, já tem introduzido a fabricação em série, em larga escala dos bens materiais de consumo, continuava artesanal a produção das diversões e da arte popular e do folclore. O cinema significou justamente essa extensão. Por quê? Ao entretenimento, né? Por quê? Porque a fabricação em massa dos bens espirituais de consumo. Porque ele estendeu e gerou esse bem, né? Vamos dizer, esse produto de consumo.
cinema, vamos ver se mais alguma coisa. Então aqui não quer dizer que predispõe o público, quer dizer, parece que eu vou ver o cinema, eu vou trabalhar. Não, não é isso. Utilizava no plano de entretenimento que já havia ocorrido na produção e no consumo, revolucionando a tradição artística. Ou seja, ele revoluciona a tradição artística num sentido para o autor, acho que não foi muito positivo, né? Porque ele meio que gerou essa extensão, né? Colocou o cinema como extensão, como a mais dessa revolução industrial. Mas, o que é que ele diz? A forma de arte atualizava no plano de entretenimento o que já havia ocorrido aonde? Na produção e no consumo. Por isso que ela é uma extensão. É por isso que ficamos com a letra A, beleza? Um forte abraço e bons estudos.